Será que vale a pena pagar mais de R$ 1.500 apenas em um indicador? Esse é o preço do Bollinger MACD Fusion. E muitos inscritos nessa semana me pediram para comprar e dar a minha opinião sobre este indicador. Então, eu não só comprei este indicador, como eu reprogramei ele para que ele se mantenha com as mesmas características, porém, que eu possa disponibilizar de graça aqui para você. Então, fica comigo até o final desse vídeo, para nós vermos se esse indicador vale tudo isso e roda a vinheta, editor. Fala, trader de sucesso! Aqui é o Narciso do canal Inicia Cripto e no vídeo de hoje nós vamos analisar o Bollinger MACD Fusion, que é basicamente uma fusão entre o indicador bandas de Bollinger e o nosso querido MACD. E é claro que para que eu pudesse trazer esse indicador aqui para você hoje, eu tive que fazer várias modificações no script deste indicador para tornar ele original. Porém, eu mantive 100% da funcionalidade deste indicador e por isso eu acrescentei versão Inicia Cripto. Então fique tranquilo e pode usar à vontade, pois tanto você quanto eu não receberemos nenhum processo. E antes de eu começar a te explicar tudo sobre esse indicador, eu quero te lembrar que o link para minha mentoria Setups Multiplicadores vai estar aqui na descrição. Se você quer aprender a ter lucros altos dentro dos mercados futuros com consistência, utilizando o melhor sistema operacional, onde eu tenho alunos que estão batendo os mais de 700% de lucro feitos em apenas uma operação, clica no primeiro link que vai estar aqui na descrição, que eu ainda vou deixar um cupom de 20% de desconto. E já voltando aqui para o nosso indicador, a primeira coisa que me chama atenção é que nós conseguimos ver a tendência de maneira clara e objetiva, e conseguimos ver com dois aspectos do gráfico. Então, o primeiro ponto que eu quero que você perceba é que a parte superior do indicador, onde nós temos uma espécie de bandas de Bollinger, onde, através da direção que essas bandas me mostram, eu consigo ver perfeitamente a tendência, como é o caso do gráfico do BTC no tempo gráfico de 15 minutos, nesta fase eu consigo ver claramente que a tendência é de baixa. E se eu aproximar aqui o gráfico para você, perceba como as bandas cumprem o seu papel muito bem. A banda de cima sendo a resistência dessa pernada e a banda de baixo, onde teria que ser um suporte, não está sendo respeitada. E este tipo de padrão, onde a banda de baixo ou a banda de cima não é respeitada, é um ótimo indício de que nós temos muita força para a direção dessa banda. Ou seja, na prática, enquanto a banda de cima serve como resistência do preço para que o preço comece a cair, a banda de baixo, por ter uma enorme pressão vendedora, percebam que os candles acabam indo abaixo dessa banda. Então, já com essa primeira leitura, nós conseguimos identificar a tendência muito bem. Já na parte inferior do nosso indicador, nós temos uma leitura muito boa de força de mercado. Perceba como, em toda essa extensão de tendência de baixa, nós temos uma maior predominância na força vendedora aqui no nosso indicador. Então, enquanto nós temos essa espécie de histograma apontando para baixo, igual ao nosso querido MACD, nós vemos que temos muito mais predominância na parte vendedora do que na parte compradora. Então, já de cara, como leitura de tendência, esse indicador é excelente. Se eu voltar um pouco aqui o meu gráfico, nós podemos ver que temos nitidamente essa faixa de lateralização. Isso porque as bandas estão basicamente andando de lado. Um outro ponto que também é importante é que o preço não faz uma estrutura de mercado claro. Então, perceba que ele vem, faz um topo, faz um fundo, logo depois faz um topo menor, onde se caracterizaria um pivô de baixa, porém ele não dá continuidade e ainda quebra constantemente este padrão de topos e fundos. Então essa é uma região que você não deve operar, pois está nitidamente lateral. E já aqui embaixo no nosso indicador, nós podemos ver que nós temos tanto picos de alta quanto picos de baixa, e isso é uma característica de lateralização de mercado, pois nem os compradores e nem os vendedores estão no controle desta região do gráfico. Então perceba como esse indicador te diz claramente para qual direção você tem que
que operar ou não operar. Muito diferente desta situação que eu estou mostrando para você de lateralização, aqui nós temos uma tendência clara de baixa, então você vai priorizar as suas operações apostando para a baixa da criptomoeda. Já um outro exemplo para você identificar, e dessa vez do lado comprador, foi esta situação do gráfico. Então perceba como as bandas de fato estão apontadas para cima, indicando que estamos em uma tendência de alta. Já um outro ponto que ajuda nessa confluência é que a banda inferior desse indicador está servindo muito bem como suporte do preço, assim como agora há pouco eu te mostrei que quando temos uma maior predominância vendedora, tendemos a não respeitar a banda de baixo. Em uma tendência de alta é justamente o contrário. Então perceba como abaixo nós temos vários suportes no gráfico, enquanto aqui em cima o mercado não respeita essas bandas, nos indicando uma forte tendência de alta. E já aqui embaixo no nosso indicador, perceba como a predominância vendedora realmente é muito pouco e nós temos uma predominância compradora muito maior. Então perceba como esse indicador facilita e muito a nossa vida na questão de identificar para qual lado do mercado nós devemos operar e qual é o momento do mercado, se é um momento comprador, se é um momento de lateralização, como vimos aqui, ou uma tendência clara de baixa, como estamos vendo no tempo gráfico de 15 minutos do BTC. E claro que você pode aliar esse indicador à análise de Price Action, por exemplo, colocando uma LTB, e assim fazendo a confluência que eu tanto falo para você. Então perceba que com a LTB aliada à direção do mercado junto com a banda superior e o indicador abaixo de força de mercado me mostrando que temos uma maior pressão vendedora, eu consigo operar de maneira muito mais objetiva com uma assertividade muito maior. Então olha como a partir deste começo da minha LTB eu tive duas entradas claras no mercado, onde sim eu poderia fazer as minhas projeções, que iria bater tanto na minha primeira projeção no alvo 4, quanto nessa segunda projeção, que teria um stop um pouco mais curto, porém também pegaria um alvo 4. Lembre-se sempre que o começo de um movimento, o começo de uma pernada, te garante um maior lucro. Então, para você que já sabe os conceitos básicos do Price Action, você pode se aproveitar e muito bem deste indicador para acrescentar dentro da sua análise. Agora tem um outro ponto que também me chamou muito a atenção e que você tem que se atentar na hora de operar esse indicador. Perceba que aqui embaixo, na parte de força de mercado, que é um dos elementos que tornam o seu setup extremamente assertivo e lucrativo, como eu ensinei para você no nosso último vídeo do canal, que a propósito, se você não viu, eu vou deixar no card aqui em cima, se atente neste detalhe. Nós temos a linha do meio separando a parte compradora quando nós temos um histograma na cor verde e a parte vendedora quando nós temos um histograma na cor vermelha. E você já entendeu que a predominância da cor do histograma nos mostra a predominância da força de mercado dentro do nosso gráfico. Neste caso, maior predominância do histograma na parte inferior do nosso indicador, maior a força de venda e pressão vendedora no momento atual. E o que eu quero que você identifique, além disso que eu expliquei para você, é que nós temos essa linha dentro do nosso indicador. E isso é muito importante e você tem que entender a diferença dessa linha para o histograma geral. Então, eu quero que você pense da seguinte forma. Imagine que esse histograma vai te dar uma visão macro do mercado, ou seja, uma visão de cima, onde ele vai compor para você a predominância maior do mercado, enquanto essa linha que está cruzando o nosso MACD representa uma visão mais micro da força de mercado, ou seja, a força de mercado de uma maneira mais rápida, como se fosse uma média móvel de 5, 7 ou 8 períodos. Isso é muito importante, pois nós conseguimos identificar divergências no nosso gráfico, assim como o nosso indicador RSI. Então, eu vou pegar como exemplo exatamente este momento atual do gráfico. Perceba como, enquanto a linha estava apontada para baixo, junto com volume e força vendedora apontadas para baixo, nós tivemos em nosso gráfico candles de força e movimentos claros de estrutura de baixa. Agora perceba o que acontece quando nós temos essa linha
na parte vendedora, porém sendo apontada para cima, como foi este caso aqui, como foi também este caso aqui e este caso aqui, em que eu vou deixar até uma marcação vertical aqui no meu gráfico. Então, esses pontos que temos uma maior pressão vendedora, porém no micro está perdendo essa pressão vendedora, são os pontos de pullback do preço do movimento. Então, o mercado vem abaixo, faz o seu pullback, no pullback, ótimo ponto de entrada, cai mais um pouco, vai fazer o seu pullback, ótimo ponto de entrada, cai mais um pouco, e nessa terceira vez não foi um pullback tão claro como das outras que pegou a banda superior, porém, contando que a força macro está numa tendência de baixa, teria sido sim uma ótima entrada, principalmente neste candle de venda. Então perceba como esse indicador trabalha muito bem com regiões operacionais e força de mercado, que são dois dos três elementos mais importantes para você ter um setup que seja lucrativo e que tenha uma alta assertividade, assim como setups da nossa mentoria. Então, se você já tem um conhecimento básico sobre Price Action, você pode plotar esse indicador que vai te servir muito bem. E se você já passou pela nossa mentoria e já estudou todos os candles de entrada, regiões operacionais e força de mercado, esse indicador vai cair como uma luva no seu conhecimento e, consequentemente, vai aumentar os lucros das suas operações, o que é dinheiro no seu bolso. Então, eu realmente gostei desse indicador. Se eu acho que ele vale R$ 1.500, sinceramente acho que não, apesar de ele facilitar e muito a nossa leitura em vários aspectos dentro de um setup. Creio que tem vários outros indicadores que eu já trouxe até de forma gratuita aqui para você que suprem os requisitos de um bom setup. Eu agradeço a todos que me indicaram esse indicador e, como eu falei para você no começo do vídeo, o script deste indicador vai estar disponível totalmente de graça no nosso grupo aberto do Telegram, que o link vai estar aqui na descrição. Então basta entrar no nosso grupo aberto do Telegram, baixar o script, plotar aí no seu gráfico e começar a fazer os seus testes e, quem sabe, os seus primeiros lucros. E claro, se você gostou desse indicador, não se esqueça de deixar um like para ajudar na divulgação do canal e para que eu traga novos indicadores que estão bombando, e muitos deles são pagos, porém eu trago para você totalmente de graça. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e, como eu sempre falo para você, nos vemos no próximo vídeo.